já tem alguns dias, na verdade, eu até compartilhei um trechinho no meu devocional dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração, para compartilhar com vocês hoje, alguns dias atrás. E está lá em Mateus, no capítulo 9, que fala sobre a cura do paralítico. Se vocês acharam aí, eu vou ler aqui também. Jesus cura um paralítico, Mateus capítulo 9, do iniciozinho, que fala o seguinte: entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmo: esse homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Quando eu li essa passagem, né, esses versículos em Mateus, eu estava esses dias lendo o capítulo inteiro de Mateus e quando eu li esse capítulo em específico, algo saltou ao meu coração. O Senhor falou particularmente comigo sobre amizades, sobre o paralítico em si ali naquela situação, gente, naturalmente falando, ele não teria condições de chegar até Jesus. A palavra fala que havia uma multidão de pessoas. Então, uma multidão é uma multidão mesmo, não são apenas dezenas de pessoas ou centenas de pessoas, é uma multidão, é muita gente. É quando você olha para o horizonte e você não consegue ver só aquelas cabecinhas assim. Isso é uma multidão. Uma vez eu pesquisei, Senhor, o que é uma multidão? E uma multidão é quando só tem aquelas cabecinhas assim de gente que um mar de gente que você não consegue enxergar. Quem é quem? Era assim que Jesus andava naquela época. E a palavra fala que havia uma multidão ali. E amigos, não sei especificamente quantos, porque a palavra aqui especificamente não fala a quantidade, mas haviam amigos com esse paralítico. Esse paralítico, naturalmente falando, não teria condições de chegar até Jesus. Ele não teria condições de ir, ele não teria condições de chegar perto, ele não tinha condições nem de chegar próximo. Porque havia uma multidão de pessoas, havia muitas impossibilidades para que esse paralítico chegasse ao seu milagre. Ele tinha fé e ele tinha uma vontade genuína no coração dele de ter o seu milagre. De talvez um impossível que para nós hoje é possível, porque nós sabemos que Jesus cura, nós sabemos que Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, mas naquela época era a única chance que ele tinha de viver um milagre, de possivelmente andar, era conseguir chegar perto de Jesus. E sozinho ele jamais conseguiria, mas a palavra fala que haviam homens, amigos com esse paralítico, que o levaram em uma maca. E o Senhor falou tão forte ao meu coração sobre a amizade, porque os amigos da fé que o Senhor coloca na nossa caminhada são pessoas que enxergam aquilo que o Senhor tem para nós e nos consegue levar a viver aquilo que sozinhos nós jamais conseguiríamos. Talvez sozinho, eu sempre falo isso, assim, sozinho a gente consegue caminhar até um determinado ponto. Mas quando a gente vai acompanhado, a gente consegue caminhar muito mais, a gente consegue caminhar bem mais à frente. Então, muitas vezes nesse mundo em que a gente vive, de um individualismo muito grande, são as minhas prioridades, é o meu tempo, é do meu jeito, primeiro sou eu, primeiro eu faço, primeiro sou eu, porque senão você é muito boazinha, você é muito bestinha. Então, primeiro são as minhas coisas, primeiro é do meu jeito. Em um mundo em que a gente vive um individualismo muito grande, uma quebra de valores e princípios, encontrar amigos que possam caminhar conosco e que enxerguem
e que gerem fé daquilo que Deus tem para nós, é algo raro e precioso. E o Senhor, de uma forma tão bondosa, ele traz esses amigos para perto de nós. E quando eu falo amigos para perto de nós, eu não falo em uma perspectiva só de que esses amigos são bons para nós, mas nós também temos que ter esse coração para ser bons com eles também. Em enxergar aquilo que o Senhor tem de precioso na vida de Damião e dizer, Damião, ainda que hoje não pareça que vai acontecer, eu creio que Deus vai fazer na tua vida. E eu vou segurar na tua mão e a gente vai lá e a gente vai conseguir. Porque a palavra é muito clara, gente. Não havia uma fé só do paralítico. A palavra diz, vendo a fé que eles tinham. Então, Jesus viu a fé, todos aqueles amigos ali, eles tinham a fé de que Jesus podia fazer pela vida do paralítico. E juntos, em unidade, eles atravessaram uma multidão. É que muitas vezes a gente pensa que esses paralíticos, ou esse paralítico estava sendo levado por esses amigos em uma maca e que havia uma realidade favorável. Eles chegaram até Jesus. Não, gente, havia uma multidão. Então havia inúmeras impossibilidades, mesmo com os amigos carregando o paralítico. Mesmo com os amigos segurando ele pela maca, esses homens tiveram que enfrentar impossibilidades. Todos eles tiveram que enfrentar impossibilidades para chegar até Jesus. E eles conseguiram, porque juntos, em fé, possivelmente disseram, não importa o que eu tenho que passar aqui, eu vou chegar até o Mestre. Eu vou chegar até Jesus. Eu vou chegar no meu milagre. Eu vou chegar lá. Então, muitas vezes, a gente está sozinho na caminhada e muitas vezes, gente, a gente vai enfrentar, assim, alguns processos de uma forma no secreto. Muitas coisas a gente vai gerar ali, nós e o Senhor. Mas muitas vezes a gente vai precisar, e muitas vezes, de amigos que nos sustentem em oração, na caminhada, em uma palavra. Gente, de diversas formas. O Senhor sempre levanta amigos que possam nos ajudar na caminhada e que nós possamos ajudar a eles também. Talvez a forma como Glauber possa me ajudar, talvez não seja a mesma forma que eu possa ajudar Glauber, porque nós temos personalidades diferentes, nós temos talentos diferentes, nós temos talvez estilos de vida diferentes, mas o Senhor une, porque aquilo que tem em um completa naquilo que tem no outro, e um ajuda o outro na fraqueza. A força na fraqueza, a força na fraqueza. E os dois, os três, os quatro, os cinco são impulsionados a viverem o que Deus tem para a vida de cada um. Então, viver sozinho, gente, é a pior coisa que a gente pode querer nessa vida. E muitas vezes nós somos colocados nesse lugar de primeiro eu, primeiro as minhas coisas, até dentro de casa. Primeiro, às vezes, primeiro eu vou fazer minhas coisas. Depois, não. A gente tem que ter um senso de unidade, porque a própria palavra diz que quando há unidade, Deus ordena a bênção. Então, naquele momento, Jesus viu, meu Deus, imagina o coração de Jesus naquele momento, né? A cena. Gente, eu leio a palavra, eu fico imaginando as coisas assim, como se estivesse acontecendo naquele momento, sabe? Eu fico imaginando assim, Jesus olhando aquela cena, uma multidão, vindo assim, vários homens segurando um paralítico e Jesus enxergando no coração deles a fé que eles tinham de que Jesus podia curar. Meu Deus! A palavra fala que nada é impossível ao Senhor. Mas muitas vezes a gente vai chegar nesse lugar de viver o nosso milagre quando nós abrimos o nosso coração e dizemos assim, eu não consigo ir só, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você me ajude. Eu sempre gosto de falar, estava falando aqui da irmã Suzana, e a irmã Suzana realmente é um grande presente de Deus na minha vida, porque ela é uma mulher de oração. Ela carrega um amor assim do Senhor, que por onde ela passa, ela exala o amor do Senhor. E eu sou muito grata a Deus pela vida dela e pela amizade, pelo presente que é ter a amizade dela. E muitas vezes, gente, assim, eu não tenho amizade de muitos anos com Suzy, mas muitas vezes, em vários momentos, Suzy foi a palavra que me sustentou. Ela foi Jesus na minha vida. E ela disse assim, Carol, vai passar. Carol, vai dar certo. Carol, vai acontecer. Carol, vamos orar. Vai dar certo, vai acontecer.
Então, nós precisamos ter esses amigos que nos sustentam, que nos levam a viver os milagres. E uma das coisas que o Senhor também falou assim tão forte ao meu coração sobre amizades é que mais difícil, assim, gente, que eu digo difícil, né? Mais raro da gente ter amigos que passem por situações difíceis conosco, é mais difícil ainda nós termos pessoas que se alegrem com as nossas vitórias. Porque muitas vezes as pessoas até passam por situações difíceis conosco. Porque nós estamos em uma situação difícil, isso é difícil até de falar, mas é verdade. Mas quando nós passamos pelo cumprimento das promessas de Deus na nossa vida, muitas pessoas não conseguem ficar. Carol, como eu sei que eu tenho uma verdadeira amizade vinda do Senhor para a minha vida, quando essa associação de Deus se alegra com as tuas alegrias, se alegra com as promessas de Deus para a tua vida, porque uma pessoa que se alegra com as tuas alegrias, uma alegria genuína com as tuas vitórias, ela vai passar contigo pelas batalhas. Ela não vai soltar a tua mão. Isso eu sempre escutei de Suzy e sempre foi algo que falou muito ao meu coração. Suzy sempre me diz assim, Carol, esteja lá de amigos que te promovem, porque amigos de verdade te promovem. Amigos de verdade estão ali do seu lado, seguram a tua mão e bora, e vamos, e vai dar certo, e eu creio no que Deus tem para a tua vida. E a gente não consegue viver sozinho, gente. A gente não consegue viver sozinho. E isso funciona para tantas áreas da nossa vida, funciona para a nossa vida no trabalho, funciona para a nossa vida em casa, funciona para a nossa vida no âmbito de amizades. A gente não nasceu para viver sozinho e o diabo muitas vezes tem nos colocado nesse lugar de você pode fazer tudo só. Agora, o inimigo fala o quê? Não, a mulher é independente, a mulher pode fazer tudo sem um homem. A mulher faz tudo sozinha. Ah, você não precisa de homem. Gente, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Nós não nascemos para vivermos isolados, sozinhos. Nós somos o corpo de Cristo. Nós nascemos e nós devemos viver juntos, porque aquilo que falta em um tem no outro. Então, nós precisamos gerar isso em nosso coração, dia após dia. Por que, Carol, você está falando isso? Porque muitas vezes vai ser difícil. Porque até mesmo na amizade, gente, tem uma coisa que me irrita em um, que me chateia em outro e tal. A convivência é difícil. A convivência é difícil. E a palavra fala que a gente tem que amar, orar, suportar uns aos outros. Porque a convivência é difícil, nunca, nem na amizade nunca vai ser só um mar de rosas. Mas a gente tem que estar nesse lugar de dizer assim, poxa, esse aqui é um verdadeiro amigo de Deus para minha vida. Ó, vamos deixar isso para lá, vamos passar, vamos superar, vamos seguir. E a outra coisa que o Senhor falou muito forte ao meu coração sobre essa passagem foi sobre a cura. A cura de Jesus aqui, e isso foi algo que eu só consegui perceber assim. Eu sempre li essa passagem, mas dessa vez o Senhor falou comigo muito forte sobre a cura. Porque muitas vezes a gente olha para os milagres de Jesus e a gente pensa em um milagre físico. Jesus curou fisicamente o paralítico, e isso é muito claro aqui na palavra. Mas a palavra também fala o seguinte, que Jesus diz assim, os seus pecados, o que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados ou levante-se antes e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Quando eu li esses versículos, o Senhor trouxe muito forte ao meu coração uma ministração que eu ouvi de Bill Johnson, que ele fala sobre a cura tridimensional, a forma como Jesus cura de forma tridimensional. E me gerou um paralelo muito, muito forte a essa situação aqui. Por quê, Carol? Porque, como eu disse, é muito óbvio que Jesus curou aquele homem que ele não andava e que ele saiu andando. Mas se nós formos analisar bem a palavra, Jesus ele dá um novo começo à vida desse homem. Ele dá uma nova oportunidade a ele. Ele dá uma nova vida. Ele não fala simplesmente só que seja curado. Ele diz, seus pecados estão perdoados, levante e ande.
para que todos vejam que o Filho do Homem tem autoridade nesta terra, levante e ande. Mas não só isso, gente. Além da cura física, da espiritual, um novo começo de vida, Jesus também cura na alma. Porque naquela época, você ter uma doença e carregar uma doença era algo que não era normal para a sociedade. Então as pessoas elas eram rechaçadas, elas eram excluídas. As pessoas olhavam e perguntavam, deve ter algum problema com essa pessoa. Acho que foi a maldição de tal família, acho que foi não sei o que aconteceu no passado. Essas pessoas elas viviam à margem da sociedade, digamos assim, de alguma forma, um olhar, um jeito. Aqui não era o caso da mulher do fluxo de sangue que vivia 100% excluída. Mas imagine que deveria haver algum tipo de preconceito, de olhares. Então Jesus ele dá uma nova vida e dá uma nova identidade a esse homem que a gente não sabe nem o nome. Mas o Senhor ali naquele momento sabia. Então isso me chama muito a atenção que o Senhor, quando ele cura por completo. Deus não faz nada pela metade. Ele não faz nada que dê brecha. Ele não faz nada que não seja perfeito. Então, eu nunca tinha lido a palavra de uma forma a observar que Jesus cura de forma completa, não somente o físico, mas ele cura as nossas emoções, ele nos dá uma nova oportunidade de vida. E nesse caso aqui, esse homem que em fé rompeu ali as impossibilidades, foi em fé atrás de Jesus, ultrapassou uma multidão. Naquele momento, aquele homem também foi curado e teve uma nova vida, passou a ter uma nova vida, não só no físico, mas também naquilo que é interno, naquilo que é espiritual, naquilo que é emocional. Jesus deu uma nova oportunidade para ele, deu uma nova vida para ele, deu novas chances para ele. E assim também o Senhor faz conosco. O Senhor continua o mesmo, ele faz da mesma forma, ontem, hoje e sempre. E das coisas que mais me chamam a atenção quando a palavra fala que Jesus andava com uma multidão, é que havia uma multidão, gente. Mas a palavra, tanto aqui como na mulher do fluxo de sangue, é muito clara que muitas pessoas andavam com Jesus, mas poucas pessoas desfrutavam de milagres. Porque poucas pessoas geravam fé o suficiente. Uma foi para tocar e ser curada. E esse aqui foi para romper barreiras e chegar até Jesus. Porque cria. Aquela fé que é ousada, que vai, que crê, que não é omisso, que não fica parado, que diz, eu creio que ele pode, eu vou. Ele pode. E assim a gente tem que ser também. O que é impossível para nós hoje? Qual é a impossibilidade que talvez a gente esteja vivendo? Cada um de nós carrega dilemas, carrega sonhos, carrega planos, carrega promessas do Senhor. E muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e nós olhamos um mar de impossibilidades. Eu posso falar para vocês assim que muitas das palavras que eu já recebi do Senhor e que eu recebo, eu olho e falo, Senhor, tá certo mesmo o endereço? Porque eu olho para a minha vida e eu digo, Senhor, não é possível isso. Porque se fosse possível, gente, a gente faria com as nossas próprias mãos, mas a palavra também fala que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, em um mar de impossibilidades, o Senhor nos chama a ter fé. Aonde parece que é impossível a gente ter acesso ao milagre, a gente ter acesso à promessa, o Senhor nos fala, eu quero uma fé radical. Tenha uma fé radical, tenha uma fé ousada, tenha uma fé que crê, porque ele pode, gente. Então, que nós venhamos a desfrutar desse tempo. Eu creio que Deus tem avivado pessoas, eu creio que Deus esse é o tempo em que a igreja precisa ser avivada de um modo geral, porque o Senhor está voltando. Então, nós precisamos viver essa fé mesmo radical. Jesus disse, a gente vai. Mesmo que a gente enfrente um mar de impossibilidades, mesmo que pareça impossível, se ele disse, já é. Se ele falou, já está feito. Às vezes a gente enfrenta o processo que é chegar até lá, mas aí a gente tem amigos que seguram na nossa mão e dizem, a gente vai chegar junto.
E olha, quando o irmão Glauber vencer, eu vou ficar muito feliz por ele, porque eu gerei em fé junto com ele o milagre dele. Quando a Adriana, quando a Araújo, Osmarina, Elizabeth, Miriam, Damião, Carolina, quando a gente chegar, quando a gente desfrutar das promessas de Deus, a gente vai dizer, meu Deus, um disso já foi a oração no vídeo de oração. Meu Deus, eu segurei essa irmã em oração. Ela quase desistia. Mas olha, a gente conseguiu. A gente conseguiu, todo mundo junto a gente conseguiu. A gente venceu as impossibilidades, a gente segurou a mão um do outro e a gente chegou até Jesus. E Jesus fez. Porque não é nenhum de nós que faz, é Ele que faz. Mas juntos a gente consegue passar pelas impossibilidades. E é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para essa noite. Como eu disse, eu não sei qual é a impossibilidade que você vive hoje, o que parece muito impossível de acontecer, mas ele continua o mesmo. E ele nos chama hoje a ter essa fé corajosa. A ter essa fé corajosa. E talvez reconhecer alguém que possa ser seu amparo, que possa ser esse amigo a te ajudar, e você ajudar essa pessoa também. Porque nós estamos nesse mundo e sempre estaremos aqui, enquanto estivermos aqui, nós estaremos aqui por pessoas. Porque se estivéssemos por nós mesmos, nós aceitaríamos Jesus e seríamos arrebatados. Mas nós estamos aqui uns pelos outros. E enquanto estivermos aqui, estaremos uns pelos outros. E precisamos estar aqui uns pelos outros. Não só de boca, mas de coração. E é essa a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Eu nunca trato como comum falar a palavra do Senhor, porque não é algo comum. A palavra de Deus enfim, é algo sobrenatural, é transformador, é real, é vivo. E nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, e ele é aquele que nos direciona em todo o tempo. Ele é aquele que abre portas diante de impossibilidade, ele é aquele que nos tira de enrascadas, digamos assim. Ele é aquele que nos livra do inimigo, ele é aquele que nos ensina, ele é aquele que nos corrige, ele é aquele que nos ajuda. E glória a Deus pela presença do Espírito Santo em nós. Muito obrigada, Espírito Santo, porque você está presente aqui nessa noite. Eu te agradeço porque você está em cada uma dessas casas, Senhor. Eu te agradeço porque diante das impossibilidades, o Senhor está se movendo no nosso meio. E eu creio, Deus, em nome de Jesus, que sábado será precioso, Senhor, que o Senhor se mova conforme a tua vontade, Pai. Que haja ali cura, libertação, Pai, que ali haja conforme a tua vontade, Senhor. Se mova conforme a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Esse projeto é teu, Senhor. Nós consagramos mais uma vez a ele, Pai, ao Senhor. E que seja feita conforme a tua vontade. Estaremos ali para adorar o Senhor. Estaremos ali para ouvir da tua palavra, Senhor. Estaremos ali para desfrutar da tua presença. Nós te agradecemos, Espírito Santo, porque nós sabemos que a tua presença já está lá. Que o Senhor está preparando todas as coisas para esse dia. Nós te agradecemos por hoje, te agradecemos por essa noite. Te agradecemos porque a tua presença é real nesse lugar. Muito obrigada, em nome de Jesus.